Olá a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma vez a nossa aulinha da Seara de Jesus, para que nós possamos aprender um pouquinho mais todas as terças-feiras, às 20 horas. A Seara de Jesus, então, coloca as suas aulas no YouTube e no Facebook para que nós possamos acompanhar e aprender um pouquinho mais. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, por toda a sua ajuda, por todo o auxílio que nos envia, por estar conosco desde o princípio da nossa caminhada, por nos enviar Jesus, nosso irmão maior, para nos ajudar a encontrar o caminho. E que seja feita a vontade do Criador, sempre sobre todas as nossas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos fazer uma aula, essa é a 31ª aula do módulo 3, Seara de Jesus, do curso preparatório. Nós vamos falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças, né? Nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho. Então, aqui está a imagem de Jesus consolando, né? Todos nós, quando estamos aflitos. Jesus é um grande consolador, é o nosso grande médico das almas. Por isso, ele nos traz essa pacificação, essa doçura, essa ternura, né? E quando nós estamos aflitos, e muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas nós estamos sendo abraçados, reconfortados, né? Nos braços do Cristo, porque Ele jamais nos abandona, está sempre perto de nós, nos ajudando a encontrar a solução dos problemas pelos quais nós estamos passando. Pessoal, então vamos começar nossa aula de hoje falando de um tema que está no Livro dos Espíritos, no livro 2, no capítulo 7. É o tema esquecimento do passado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para a gente entender mais ou menos o que é o esquecimento do passado para nós, na nossa existência. Muitas vezes a gente fica se perguntando por que a gente não lembra de tudo que aconteceu no nosso passado, nas nossas vidas anteriores, para poder melhorar a nossa caminhada nessa existência. E às vezes a gente acha que seria muito bom para nós lembrarmos tudo, né? Seria mais justo que nós lembrássemos para nós melhorarmos aonde nós erramos. Então, vamos entender por que nós temos o esquecimento do passado. O Kardec começa perguntando na questão 392 sobre esse tema. Esse tema é extenso no Livro dos Espíritos, então a indicação é que todos nós possamos dar uma lida no capítulo todo para poder entender melhor essa questão do esquecimento do passado, e as questões são bem longas também. Então, ele pergunta na 392 assim: por que os espíritos encarnados perdem a lembrança do seu passado? E a resposta, eles dizem assim: o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, mais ele mesmo. Então, a gente precisa um pouco de ter o esquecimento do passado para que a gente não fique deslumbrado com as questões que nós vivenciamos no passado. Porque muitas vezes nós queremos lembrar do passado as coisas boas, mas nem tudo que está lá no nosso passado é bom. Se nós formos ver como nós estamos hoje e de que maneira nós estamos vivendo hoje e quais são as nossas tendências de hoje, a gente percebe que o nosso passado não é tão tranquilo assim. Então, nós temos o esquecimento do passado como uma bênção para a nossa existência atual. E vamos ter em outras existências também, né, esse véu do esquecimento. Então, é a misericórdia de Deus que nos traz o esquecimento do passado para que a gente não se deslumbre e também para que a gente não se revolte contra Deus em algumas situações. E aí, nós vamos ter lá, mais na frente um pouquinho, ele vem perguntando aqui na 396, assim: certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como uma imagem fugidia de um sonho que se procura em vão reter.
essa ideia não é uma ilusão? Então, ele está perguntando assim, aquelas pessoas que têm a impressão de que teve uma lembrança do passado e às vezes fica com aquela sensação de que já vivenciou alguma situação pela qual está passando e às vezes não entende muito bem o que é, fica meio nublado, assim, aquela lembrança, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. E aí ele fica perguntando assim, será que isso não é uma ilusão, né? Será que não é uma coisa assim fantasiosa, né? Sei lá, a nossa imaginação querendo nos pregar uma peça? Então, muitas vezes a gente passa mesmo por algumas situações que parece que a gente já viveu elas, né? Então, ele vai dizer aqui o seguinte, algumas vezes ela é real, mas algumas vezes ela faz parte da nossa imaginação superexcitada. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tomar cuidado com esse tipo de sensação de estar tendo uma lembrança, né? Então, algumas vezes essa lembrança é real e ela é muito forte, ela é muito nítida na nossa vida. A gente tem a sensação de que já conhece, por exemplo, alguma pessoa ou que já passou por uma situação parecida com essa, porque vivenciamos isso no passado e a sensação de conhecer aquela pessoa é porque realmente conhecemos lá no passado. Mas ele fala que é para a gente tomar cuidado para não ter a sensação de estar vivendo uma fantasia também, porque às vezes a gente fantasia ou até mesmo a nossa condição do nosso dia a dia nos leva a ter algum sonho assim agitado, né? Um sonho turbulento ou fantasioso mesmo, por conta da das nossas tribulações do dia a dia mesmo, né? Na questão 397, ele pergunta assim, nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Então, você está perguntando se em algum lugar, né, do universo, nos planetas mais evoluídos, nas questões, os irmãos que estão mais evoluídos moralmente na caminhada, que já conquistaram mais coisas elevadas, se para eles é mais fácil, né, se é mais precisa essas lembranças do passado. E a resposta é que sim, né, e ele fala assim, ó, eles falam assim, sim, à medida que o corpo é menos material, a lembrança lembra-se melhor. E a lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. É muito mais fácil para eles, porque primeiro porque o corpo físico deles não é tão denso quanto o nosso. A matéria não influencia tanto nesses mundos, né? E também por conta da elevação espiritual que eles já conquistaram. Então, para eles é mais fácil acessar essas memórias, porque para eles não vai causar nenhuma dificuldade lembrar, por exemplo, que eles cometeram um crime numa existência anterior, porque eles já sanaram isso na sua vida espiritual, na sua caminhada, eles já conseguiram se ajustar com a lei. Porque nós sabemos que temos a lei de causa e efeito que pega todos nós, né? Não importa onde nós estivermos, nem qual a nossa condição atual, nós vamos ter que nos ajustar com a lei de causa e efeito. Por isso temos a lei da reencarnação, que nos ajuda a nos ajustar com a lei de causa e efeito. Ela nos pega, independente do estágio da vida que nós estejamos, sejamos nós ricos, pobres, pretos, branco, verde, amarelo, não importa. A lei de causa e efeito vai nos alcançar. Então, essa é uma condição. Eles não tendo mais esse defeito moral, eles não têm nenhuma dificuldade em relembrar. Eles relembram, eles não perdem essa memória, apesar de serem espíritos melhorados, eles não perdem essa memória do que aconteceu. Mas essa memória já não atinge mais eles a ponto de travar a evolução deles, por exemplo. E o esquecimento do passado, ele é uma bênção para nós, por quê? Porque se nós lembrássemos quem nós fomos no passado e quem nós prejudicamos no passado, nós não conseguiríamos caminhar para frente, nós travaríamos a nossa caminhada, a nossa evolução. Por exemplo, se nós lembrássemos que um filho que a gente tem em casa, que é muito difícil, muito complicado de se lidar com ele, foi um algoz nosso do passado, ou que nós fomos o algoz dele do passado, nós não conseguiríamos desenvolver o amor fraterno que Jesus pediu para nós. Não conseguiríamos amar o nosso inimigo que Jesus pediu para nós. E é dessa forma, com a lei da reencarnação e com a lei de causa e efeito, que a gente consegue sanar essas dívidas anteriores do nosso passado.
Na 398, ele fala assim: as tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que, pelo estudo de nossas tendências, pode conhecer as faltas que cometeu. Ele pergunta se nós podemos conhecer algumas de nossas faltas passadas pelas nossas atitudes de hoje. Como é que nós estamos agindo hoje, né? Como é que nós somos hoje? Se nós somos as nossas más tendências de hoje, quais são? Né? E hoje nós somos a nossa melhor versão. Se nós somos as nossas melhores versões, a nossa melhor versão hoje, e nosso passado deve ter sido muito pior do que nós temos hoje. Então, estudando nós hoje, voltando lá no oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo. Então, se nós nos conhecermos um pouquinho, nós vamos ver que o nosso passado não é tão bom assim, né? Então, a gente pode sim conhecer as nossas faltas passadas olhando para o nosso presente. Ele fala que, sem dúvida, até um certo ponto, mas é preciso ter conta do progresso que cada espírito conseguiu, né, alcançar. E as resoluções que tomou no passado errante. Essa existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Então, se nós estamos do jeito que estamos hoje e somos a nossa melhor versão da nossa existência, vamos parar para pensar como nós éramos lá atrás, né? E aí ele pergunta na frente, pode ser pior? Ou seja, a nossa encarnação atual pode ser pior do que a anterior? O homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na precedente? Aí eles respondem, isso depende de sua evolução. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado, melhor dizendo, nas novas faltas, que são as consequências da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas acusam mais um estado estacionário que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas não recua. Então, ele está dizendo assim, ó, nós podemos sim parar na nossa evolução, não continuar a evolução, e podemos também avançar, podemos estacionar ou avançar, mas nós não recuamos, não voltamos para trás. O que nós já conquistamos, nós não perdemos, nós só adiantamos, mas nós podemos ficar parados, por exemplo, não alcançar nenhuma evolução agora e continuar do mesmíssimo jeito que nós éramos na encarnação passada, se nós assim desejarmos. Ele fala que depende muito da nossa evolução. Então, se nós melhoramos, se nós pretendemos alcançar uma evolução maior daqui para frente, nós, lógico, vamos sempre procurar melhorar e vamos sempre procurar combater as nossas más tendências. Mas se nós não entendermos isso, nós vamos estacionar ou vamos ficar ali, não vamos avançar nenhum passinho para frente. E o esquecimento do passado para nós é uma bênção, é uma misericórdia de Deus sobre nós, porque se nós lembrássemos de fato tudo que nós fomos no passado, nós não conseguiríamos avançar, porque nós nunca vamos lembrar de coisas tão grandiosas que fizemos, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Isso já é prova que nós não melhoramos, que nós não fomos tão bons assim, porque se nós estivéssemos num planeta de espíritos mais evoluídos, aí sim, seríamos pessoas que poderíamos lembrar de tudo que aconteceu e sabendo que não vamos piorar, e nem estacionar. Mas nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Isso quer dizer que a nossa evolução espiritual ainda é muito pequena. Precisamos trabalhar bastante para melhorar isso. Então, só isso que importa para nós. Lógico que todas as nossas faltas nós vamos ter que ajustar com a lei, mas o que importa de fato para nós hoje é sermos cada dia melhor. Sermos um dia melhor que o outro. Uma encarnação melhor que a outra. Isso a gente só faz com consciência daquilo que nós fizemos no dia de hoje. Hoje eu fui bem, hoje eu não fui, eu poderia ter sido melhor, amanhã eu vou me esforçar para ser melhor do que fui hoje, e assim por diante, fazendo sempre essa autocrítica, essa autoavaliação para nós irmos, de fato, melhorando cada dia que passa. E é para isso que existe o esquecimento do passado, para que a gente não fique remoendo as coisas que nos aconteceu ou que nós fizemos com o outro. Então, nós vamos falar aqui sobre a bem-aventurança, né? Como nós já falamos, bem-aventurados os aflitos.
Então, nós temos duas colocações dos evangelhos de São Mateus e de São Lucas. Em São Mateus, ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E em São Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25, ele nos diz a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, né, com algumas colocações a mais do que em São Lucas, em São Mateus. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciado. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tende vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Nós sabemos que o Cristo, ele nos advertiu sobre todas essas dificuldades pelas quais nós iríamos passar, e os evangelhos estão carregados das advertências que o Cristo trouxe e nos alertou de maneira suave, amorosa, né, e caridosa conosco. Quando ele diz bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ele quer dizer que ninguém neste mundo vai ficar abandonado. Por mais que a gente sofra e que tudo que acontece à nossa volta muitas vezes parece ser um problema que não tem solução, ele pede para que nós tenhamos paciência, porque tudo nesta vida passa e tudo tem uma solução. No momento em que nós estamos passando pela dificuldade, pela adversidade, pela dor e pelo sofrimento, nós nos desesperamos, nós ficamos aflitos, nós ficamos angustiados. E ele diz para nós que agora, no momento em que nós estamos aflitos e angustiados, se nós tivermos fé em Deus, paciência, né? Se nós tivermos resignação, e resignação não quer dizer comodismo, quer dizer ser resignado, sofrer, né? Passar pelas adversidades, mas não perder a fé, e ainda assim trabalhar para que essa adversidade, esse sofrimento passe, nós seremos saciados, né? Na vida futura, ou mesmo nessa vida, num momento mais à frente da nossa caminhada. Porque se ele prometeu que nunca nos deixaria sozinhos e que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Então, se ele nos disse isso, ele está dizendo para nós, né, que nós seremos consolados, que nós seremos auxiliados, que nós seremos ajudados da melhor forma possível. Dentro do merecimento de cada um de nós, daquilo que nós vamos fazendo para também melhorar a nossa vida e a nossa caminhada sobre a terra. Mudando as nossas atitudes, mudando os nossos pensamentos, mudando a nossa forma de levar a nossa vida, vivendo uma vida mais digna, mais justa, mais reta, mais no caminho do bem. E isso faz com que nós sejamos consolados, porque nós assim vamos alimentando a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o amor ao próximo, e sabemos que nada que chega para nós é para que nós estejamos sofrendo, não é? Deus não cria o sofrimento. Deus, ele só traz para nós as coisas que são boas. O que não é bom não é criação de Deus. O sofrimento não é criação de Deus. O sofrimento é a resposta de alguma decisão equivocada que nós tomamos, e isso nos trouxe sofrimento, nos trouxe angústias, nos trouxe dificuldades. E por isso ele diz para nós que nós seremos sim consolados e seremos saciados dentro daquilo que nós precisamos na nossa vida. Já São Lucas, ele fala também assim: ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo, né? Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Então ele vem falando do egoísmo aqui, né? Não é que ter dinheiro e ter bens materiais é errado,
Não é errado, nós podemos ter essas coisas todas. O que nós não podemos ter é o egoísmo. Quando nós temos esses bens materiais em nossas vidas, nós nos tornamos muitas vezes egoístas. Nós não olhamos para o outro, nós não cuidamos do outro, não zelamos do outro, não nos preocupamos com a dor do outro, não nos preocupamos com a dificuldade do outro e pensamos somente em nós. E quando nós nos tornamos egoístas, aí ele nos traz esse alerta, porque se nós estamos aqui consolados e temos tudo que desejamos, todos os bens materiais que desejamos, todo o conforto que precisamos, né? E nesta vida, nós já não vamos ter nenhuma recompensa na vida futura, porque nós estamos nos sentindo já recompensados neste mundo. Já temos tudo aquilo que desejaríamos ter, né? Então, isso para aquele que não pensa também na vida futura, na vida do espírito, né? Na vida espiritual. Porque muitos de nossos irmãos que são abastados, que têm uma riqueza muito grande, pensa também na vida futura e trabalha em prol disso também, né? Então, são os irmãos que têm o benefício da riqueza, da fortuna, dos bens materiais em abundância, mas também são generosos, são amorosos, trabalham para socorrer, trabalham para ajudar aqueles que necessitam. E nós, quando não fazemos isso, temos toda a parte material, mas não trabalhamos na parte da caridade, do amor ao próximo, então nós nos tornamos egoístas. E é nesse sentido que aqui São Lucas nos traz o alerta de que Jesus já deixou esse recadinho para nós dentro dos evangelhos, né? Dizendo que aquele que está satisfeito só com aquilo que tem materialmente, não precisa esperar nada da vida futura, porque já tem tudo que busca aqui nessa vida mesmo. E é nesse sentido, né, que ele está falando aqui. Ele não está condenando quem tem, porque só é merecedor do reino dos céus quem não tem? Não, não é bem assim. Porque muitas vezes nós vemos também alguns irmãos que não tem nada, né, que está em situação de escassez muito grande, mas também não tem amor dentro do seu coração, não é benevolente, não se preocupa com a dor do outro, não se preocupa com o próximo, né, e não se importa com as aflições que o outro está tendo que passar. E aí a gente vai percebendo que não é o bem material que torna uma pessoa boa ou má, né? Mas sim aquilo que está dentro de cada um de nós. Porque há também os irmãos que não têm praticamente nada e que ainda assim são egoístas e orgulhosos. Então nós temos que fazer bem essa diferença de atitudes entre um e outro. Não podemos condenar aquele que tem simplesmente porque tem. Temos que entender, conhecer e saber como é que ele age, né, com as adversidades que ele encontra pelo caminho, ainda que não seja ele que esteja passando por essa dificuldade, mas sim o outro. E aí nós vamos compreendendo melhor o que Jesus quis nos dizer com essas frases. E aqui na parte B nós vamos falar da justiça das aflições. Então nós falamos assim: as compensações, né, o Evangelho vem trazendo para nós, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem correr senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seria um engodo, mesmo com a certeza. Compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Então, quando nós falamos da justiça das aflições, nós estamos falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus por todos nós. Por quê? Nós pensamos assim muitas vezes, mas por que nós sofremos tanto? Por que para ser feliz na vida futura temos que sofrer aqui? Nós vamos entender isso no decorrer do texto do Evangelho, que nós vamos fazendo aqui a leitura pausadamente para podermos entender. Então, para a maioria de nós, é muito difícil compreender que precisamos sofrer para ser felizes lá na frente, não é? E as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra podem ocorrer, né, senão na vida futura, não podem ocorrer senão na vida futura, ou seja, mesmo eu tendo certeza
da vida futura, nós aqui na doutrina espírita, por exemplo, a gente sabe que existe a vida futura, que tem uma vida após a morte, que a vida continua, que nós não morremos com o corpo físico. Mas ainda assim, muitos de nós temos dificuldade de entender do porquê do sofrimento, do porquê que precisamos passar pelas adversidades, né? E muitas vezes sofrimento muito grande, né? Aí nós pensamos assim, mas cadê a justiça de Deus, né? E aí nós vamos entender aqui nesse texto onde está a justiça. E disse para ter mais mérito, mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? E aí vem essa pergunta, quando nós nos deparamos com o nosso sofrimento, com as nossas angústias, com as dores, com as perdas, nós perguntamos assim, né? Então, cadê? Por que nós sofremos assim? Por que uns sofrem mais do que o outro? Por que uns têm mais e outros têm menos, né? Por que aqueles que sofrem muito, sem ter feito nada para aquela situação ocorrer, né? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência sem nada terem feito para justificar essa posição? Então, por quê? Por que uns nascem sem nada, absolutamente nada, e outros nascem com tanto, sem ter uma justificativa nessa vida presente para essa posição, né? Daquele que não tem nada, quanto aquele que tem muito. E aí nós vamos ver, nós temos a lei de causa e efeito nas leis divinas, é uma das leis naturais, lei de causa e efeito. E também, nós já vimos aqui, no comecinho desse texto, que a compensação que Jesus promete aos aflitos da terra não pode ocorrer senão na vida futura. Por quê? Porque muitas vezes, nesta nossa vida, nessa nossa caminhada, nós cometemos muitos enganos, muitos erros, gravíssimos muitas vezes. E nós passamos pela nossa encarnação inteira sem sofrer aí nenhuma punição da parte humana. E às vezes também continuamos vivendo a nossa vida normalmente como se não tivéssemos feito coisa nenhuma. E continuamos agindo como se tivesse tudo certo e como se nós não estivéssemos errado. E aí, a lei de causa e efeito, ela não deixa passar nada em branco na nossa vida. Ela vai anotando todas as nossas ações. E isso é lei, não é castigo de Deus, é uma lei. Quando nós humanos aqui na Terra, encarnados, infringimos a lei, num acidente de trânsito, por exemplo, ou dirigimos em alta velocidade, ou nós cometemos um furto, né? Ou por um infortúnio muito grande, vamos lá e tiramos a vida de alguém. A justiça vai cobrar de nós essa atitude. E nós vamos ter que reparar o nosso erro diante da justiça dos homens, desta forma, dependendo do que nós fizermos. Muitas vezes até com a prisão, né? Nos tirando a liberdade de estarmos indo e vindo dentro da nossa sociedade, como todos os outros nossos irmãos estão sendo beneficiados com a sua liberdade. E nós temos o nosso livre-arbítrio, né? O nosso livre-arbítrio, ele não é ceifado em momento nenhum. Nós podemos tomar a atitude que quisermos, podemos fazer o que quisermos, desde que nós possamos depois reparar as nossas atitudes, as nossas decisões que tomamos. Então, o que acontece com a lei de causa e efeito é exatamente isso. Ela vai nos orientando do que é certo e do que é errado. Nós temos dentro de nós a nossa centelha divina, que diz, né, para nós, o código divino está dentro da nossa consciência. Então, ele vai dizer para nós se nós estamos agindo certo ou errado. E mesmo assim, muitas vezes a gente age errado. E aí o que acontece? Quando nós desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual, vamos ver tudo o que nós já fizemos, vamos assistir, né, como se fosse um filme na nossa jornada terrena, como foi que nós nos comportamos aqui, e a lei vai dizer para nós o que nós precisamos de reparação, que temos que fazer como reparação. E aí nós vamos decidir, junto com os nossos irmãos espirituais,
quais serão as nossas punições, assim, entre aspas, né? Que nós vamos ter que refazer alguns passos para podermos nos ajustar com a lei divina, com a lei natural, que é a lei de causa e efeito, e que dessa nenhum de nós escapamos, todos nós vamos ter que nos ajustar com essa lei, né? Então aí acontece essas discrepâncias que nós, aos nossos olhos humanos, achamos que tem muita coisa errada. Por exemplo, aqui quando se fala, por que uns nascem na miséria? Por que será que uns nascem na miséria? Não será porque talvez numa outra oportunidade tiveram a oportunidade de passar pela provação dos bens materiais, né, do dinheiro, da abundância, e não sabemos utilizar como deveríamos? Talvez nós tivéssemos perdido essa oportunidade de aprender, de socorrer, de amparar, porque nós tínhamos condições materiais para isso e não fizemos, utilizamos só em nosso benefício próprio, ou até mesmo utilizamos de maneira errada, né, para fazer coisas que prejudicassem outras pessoas. E aí, numa próxima encarnação, nós pedimos para vir passando pelo mesmo que o irmão passou, para sentir a dificuldade daquele que não tem, né, enquanto que o outro tem. Será que não seria por conta disso? Isso é só uma das causas, né? Uma das causas que nos traz a nossa encarnação de maneira paupérrima, né? Assim, difícil de viver, como diz aqui o texto, miséria mesmo, muitas vezes. Outros não tanto na miséria, mas com muita dificuldade. E por que outros na opulência, né? Então, por que outros que têm tanto enquanto que outros não têm nada? Porque também é uma prova, né? É uma das provas mais difíceis de passar, porque nós vamos sofrer mais tentações quando temos mais para dar. Então, o próprio Evangelho nos fala, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, temos que ter mais responsabilidade quando nós temos mais, quando conhecemos mais, quando temos mais facilidade de interagir com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, para ver como é que nós vamos lidar com aquela oportunidade que estamos recebendo. Então, a fortuna, o dinheiro, ele é uma provação muito grande. Nós temos que aprender a lidar com isso. E é por isso que muitas vezes nós caímos nesse quesito e voltamos para uma condição diferente para entender o que é ter e o que é não ter. Mas nunca como castigo, sempre como lição de vida, né? Como reparação da lei de causa e efeito. Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam, a fé no futuro pode consolar e levar à paciência. Mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. E aqui começa, então, nós começamos a entender um pouquinho sobre a justiça, né, da lei de causa e efeito. Por que para uns a vida parece sorrir, dá tudo certo, né, enquanto que para outros nada dá certo? E ele fala ainda mais aqui também no texto que por que os bens e os males tão desigualmente repartidos entre vícios e virtudes, né? Então, assim, não tem nada desigual aqui na lei de Deus, na criação do Pai Maior. Nada que Deus cria e faz tem erro, né? Tá tudo dentro da harmonia do universo. Tudo está encaixando certinho. O que acontece aqui nessa discrepância, que nós às vezes olhamos e parece que está tudo dando errado, é os nossos olhos humanos e egoístas vendo as coisas do nosso ponto de vista, do jeito que nós gostaríamos que fosse. Ou seja, eu gostaria que as coisas fossem fáceis mais para mim do que para o outro, não é? Eu gostaria de ter mais facilidade nesse ponto, eu gostaria de aprender mais aqui, mas para mim aprender mais aqui eu tenho que passar por cima do outro, e aí eu vou e passo por cima do outro, não é? Então, os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, isso
não condiz com a lei de Deus, né? Não condiz de jeito nenhum com a justiça divina. Então, somos nós que vemos dessa forma. O mal e o bem, eles caminham junto, porque nós temos isso dentro de nós. Nós não somos só bons e nem só ruins, né? Nós ainda temos muito que aprender. Temos que desenvolver mais o bem em nós e diminuir o mal que há em nós ainda. Por isso nós caminhamos nessa dualidade, né, de sentimentos e de olhares também. E os homens virtuosos, eles sofrem perto daqueles que prosperam, porque muitas vezes aquele que está hoje virtuoso é porque está desenvolvendo essa capacidade em si mesmo. Só que para isso se desenvolver, também precisamos estar inseridos no meio onde há negatividade, onde há coisas negativas acontecendo, que é para também nos testar, para saber até onde nós vamos com a nossa virtude, até onde nós estamos melhorando de fato, se nós não vamos cair novamente. Porque também seria muito simples os virtuosos estarem vivendo somente com os virtuosos, nós não estaríamos sendo testados dentro daquilo que nós nos propomos a melhorar, que é o nosso caráter, que é a nossa moral, né? Então, quando dentro de um planeta de provas e expiações, nós não estamos com um planeta onde tem um lado do planeta existem os anjos e do outro lado existem as pessoas que ainda são imperfeitas. Não, estamos todos misturados, vivendo juntos, lado a lado, um com o outro, que é para um ir auxiliando o outro, um crescendo junto com o outro. E aquele, né, que prospera, mas prospera de maneira equivocada, de maneira negativa, de maneira ruim, ele precisa conviver com aquele que é virtuoso para entender que aquilo que ele está fazendo não está certo. Aquela corrupção que ele está cometendo não é natural, não é dentro da lei de Deus. Então, o nosso exemplo, né, o exemplo daquele que já está com a sua virtude elevada, né, que está melhor moralmente, ele vai exemplificar para o outro. Se o outro vai entender isso e vai aprender nesta encarnação ainda, aí já é com cada um, né? Cada um vai decidir ali o momento de mudar de atitude. Talvez muitos de nós nem mudamos da nossa atitude ainda nessa encarnação. Vamos passar para uma outra encarnação e muitas vezes para outra. Vai depender muito daquilo que me traz prazer, daquilo que me conforta, né? E a maioria de nós só mudamos a nossa atitude, só mudamos a nossa maneira de pensar com o sofrimento, quando a dor se torna insuportável. Por isso nós olhamos e pensamos assim, por que uns sofrem tanto e outros sofrem nada, não é? Então, aquele que está sofrendo muito, talvez seja essa lição que ele está necessitando nesse momento para mudar a sua atitude, para melhorar o seu comportamento diante do mundo, diante das leis divinas. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Então aqui nós temos um ponto importante. Se nós admitimos Deus na nossa existência, admitimos que Deus existe e confiamos na providência divina e acreditamos que o Pai a tudo consola e a tudo nos dá a liberdade de escolha, nós não podemos admitir que Deus não seja justo, não seja bom, né? E não seja infinitamente bom para nós. Então, porque se Deus não for justo nem bom, ele não é Deus, porque Deus é bondade e justiça. Então, se nós admitimos Deus, nós admitimos que tudo o que acontece na lei é justo e é bom, porque o que não é bom não é criação divina, é criação do homem, das nossas escolhas equivocadas. E aí nós entramos nas causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora dela.
Então, algumas das nossas dificuldades, as causas estão na vida presente, outras estão na vida passada, ou vidas passadas, né? Porque nós vamos trazendo aí uma bagagem espiritual junto com de cada encarnação pela qual nós passamos. E aí, cada encarnação que nós vamos passando, nós vamos eliminando algumas dessas imperfeições que nós temos. E outras nós buscamos na própria encarnação presente. Nós estamos aqui, mas não estamos só reparando. Às vezes nós estamos acumulando alguns erros também. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua improvidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então é isso. Quantos de nós tombamos por conta das nossas próprias improvidências, das nossas próprias incoerências, do nosso orgulho, da nossa ambição, da nossa falta de amor e caridade para com o próximo, né? Do egoísmo, da ambição e tudo aquelas mazelas que nós ainda sabemos que temos dentro do nosso ser, das nossas imperfeições. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Quantos de nós caímos por conta dos nossos desejos, né? Porque tudo aquilo que nós desejamos desenfreadamente, muitas vezes não é o que é bom para nós, e nós, às vezes, conseguimos aquilo que desejamos, e aí aquilo nos derruba, porque nós vamos buscar aquilo que não faz bem para o nosso espírito, né? Para o nosso crescimento espiritual. Então, nós vamos tombando, muitas vezes ao invés de subirmos um pouquinho mais o degrau da evolução, nós vamos nos arrastando por esses degraus, porque caímos muitas vezes e precisamos nos levantar novamente para seguir na nossa caminhada. Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas uniões, né? Quantos casamentos acontecem por causa do interesse, né? Porque pela beleza física, pelos bens materiais, por vaidade mesmo, né? E o sentimento está anulado nessa relação. E aí nós vemos tantas uniões falidas, né? Que começa hoje, amanhã já acabou. E é como uniões relâmpagos mesmo, assim, não dura quase nada, né? Então, é como se nós estivéssemos usando as pessoas como se elas fossem descartáveis, né? Então, eu caso com uma pessoa porque eu me interesso por ela, porque ela é muito bonita, ou porque ela tem algum bem material que possa me beneficiar. Aí, quando eu estou nessa relação que eu percebo que não é bem isso, aí a união se desfaz, porque não tem sentimento nenhum, o coração não está envolvido, né? Então, a gente vai descartando as pessoas que nós vamos encontrando no meio do caminho, porque nós somos egoístas e vaidosos ainda. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperância e dos excessos de todos os gêneros? Então, quantas doenças nós buscamos para nós mesmos, né? Por conta dos excessos que nós cometemos, de todas as ordens, né? Então, muitas vezes a gente come demais, às vezes a gente come de menos, às vezes a gente trabalha demais, às vezes a gente dorme de menos ou dorme demais, a gente abusa de substâncias que não deveríamos sequer utilizar, mas aí utilizamos de maneira exagerada e acabamos com a nossa vitalidade, com o fluido vital do nosso organismo, do nosso corpo físico, e vamos acabando com a nossa saúde por conta dos nossos excessos, dos nossos exageros, das nossas incoerências com tudo que nós vamos fazer. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença? Então, aqui também é um ponto muito importante para nós, porque a maioria de nós já somos pais, não é? E não damos conta daquele pequeno que Deus colocou nas nossas mãos. E muitas vezes, aquele que está em nossas mãos hoje é um espírito, às vezes, rebelde, que precisa de corrigenda, precisa de pulso firme, e nós fazemos corpo mole diante disso, ou porque não sabemos lidar com a situação,
ou porque não queremos também ter o incômodo de bater de frente com aquela situação muitas vezes. E aí nós acabamos ficando indiferentes por completo da criação e da educação daquele ser, e aí nós vamos entregando para a sociedade seres humanos cada vez mais difíceis de se lidar, né, de se conversar. Não apresentamos Jesus aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, às crianças que convivem conosco da nossa família, e nós não vamos ajudando a sociedade a ter seres humanos melhores. E aí o que a gente faz? A gente delega para quem? Para a escola, não é? A escola não é lugar de educar a criança, a escola é lugar de passar conhecimento. E nós, como tutores, né, dessas crianças que estão conosco, precisamos saber disso. Somos nós os responsáveis pelo futuro da humanidade, educando os nossos filhos da melhor forma possível, passando o máximo de conhecimento e de ética e moral que nós pudermos passar para esses seres humanos, porque nós temos crianças nas nossas mãos hoje, mas espíritos muito antigos, que, né, muitas vezes até mais velhos do que nós, e que estão aqui para se corrigir, e nós precisamos fazer a nossa parte, ajudar a sociedade a se tornar uma sociedade mais igual e mais justa, colocando seres humanos mais justos, mais amorosos dentro da sociedade. Nós não podemos mudar o mundo lá fora, mas nós podemos auxiliar aqueles que estão dentro do nosso lar, tentando pelo menos transformá-los em pessoas de bem. O que eles vão assimilar daquilo que nós estamos ensinando é com eles. Se eles vão levar para a vida toda ou não vão levar aqueles ensinamentos que nós estamos passando para eles, isso aí já é com eles, quando eles estiverem na sua fase adulta. Mas enquanto estiverem na nossa tutela, enquanto forem menores de idade, nós pudermos fazer por eles aquilo que está ao nosso alcance de fazer, nós não podemos abrir mão. Nós somos responsáveis por esses seres. E nós fizemos um contrato na pátria espiritual para recebê-los aqui, quando nós estivéssemos aqui já, né? Por isso viemos primeiro do que eles, porque tem todo um contrato de convivência com a pátria espiritual para nos receber aqui e para nós recebermos os outros irmãos que vão chegar depois de nós. E essa é uma responsabilidade da qual nós não podemos abrir mão. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está na sua incúria. Ou seja, não temos como culpar o outro quando nós somos os culpados, né? Não dá para que nós passarmos a vida toda dizendo: ah, eu não fiz isso porque o fulano fez isso comigo. Ah, eu não fiz aquilo porque o Beltrano fez aquilo comigo. Ah, porque eu não tive oportunidade. Ah, porque meus pais não me ajudaram. Ah, porque a sociedade. Ah, porque o governo. Então, assim, nós é que tomamos as atitudes que precisamos tomar. E muitas vezes nós erramos nas escolhas que fazemos. E cada decisão que tomamos vai surgir ali um efeito, né? Tem uma causa que vai surgir um efeito. Nós temos a lei de causa e efeito. Esse capítulo do Evangelho, ele está pautado dentro da lei de causa e efeito, né? Porque não tem como nós culparmos o outro daquilo que nós não fizemos. Não dá para culpar o outro das dores que nós estamos sofrendo hoje, porque as dores que nós estamos sofrendo hoje, a dificuldade pelas quais estamos passando hoje, é a causa de alguma atitude que tomamos antes, não é? Anteriormente, não paramos para pensar, não pedimos auxílio a Deus, não oramos o suficiente para sermos amparados pela providência divina, para que os irmãos espirituais pudessem nos intuir. Muitas vezes nós somos muito agitados, muito irritados, muito nervosos, não é? E aí nós não conseguimos ouvir a intuição do nosso irmãozinho que nos acompanha, que nos tutela, né? O nosso anjo da guarda, o mentor que nos auxilia na nossa jornada. E aí nós tropeçamos, metemos os pés pelas mãos e vamos fazendo as coisas estabanadamente. E aí, lá na frente, vai aparecer, né,
o efeito de tudo isso. Então, nós vamos atropelando tudo que está à nossa frente, caminhando estabanadamente, e quando nós chegamos lá na frente, que a dor nos pega e nos para, aí a gente começa a culpar tudo que está à nossa volta, menos a nós mesmos. Então, nós buscamos um culpado para o nosso sofrimento, para a nossa angústia, para as nossas imperfeições. Mas nós não fazemos a autorreflexão de pensar, peraí, alguma coisa está errada? Pode ser que eu tenha tomado uma atitude equivocada. Pode ser que eu tenha errado na minha maneira de agir. Nós não fazemos isso. Nós jogamos para frente, sempre, né? Só que com a lei de causa e efeito não dá para fazer isso. Porque nós vamos ter que reparar os erros que nós cometemos, né? Não tem como passar isso para o outro. O que nós vamos ter que passar, o outro não vai passar por nós. E nós precisamos ter esse conhecimento para que nós possamos também errar menos, né? Nessa nossa jornada. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então, ele está nos dizendo aqui que nós vamos deixar de sofrer dessa forma, né? As dores vão diminuir em grande parte quando nós trabalharmos a nossa parte moral mais do que a parte intelectual. Ou seja, enquanto nós estivermos preocupados só com a parte intelectual e não desenvolvermos a parte moral, haverá sofrimento. Porque esses dois lados da balança precisam estar pesando igualmente. Nós precisamos desenvolver o nosso intelecto, mas precisamos desenvolver também a parte moral. E isso é muito difícil para nós, porque nós achamos que quando nós estamos agindo moralmente, nós estamos sendo bobos, nós estamos sendo usados as pessoas estão, abusando da nossa boa vontade, e não é isso. Nós precisamos aprender que nós precisamos ter aprimoramento moral para podermos deixar de sofrer. E não é fraqueza aquele que diz não, aquele que evita certas situações, aquele que não se coloca em risco. Isso não é fraqueza, isso é uma força, porque é muito difícil tomar uma atitude contrária da que todos estão tomando, não é? Quando a multidão está indo toda para um lado e eu estou indo sozinho para o outro lado, isso parece que está sendo uma coisa adversa, eu estou indo à contramão do fluxo. Mas não, é muito mais corajoso fazer isso do que ir junto com todo mundo. Porque se todo mundo estiver indo para o abismo, eu vou também? Será que só para eu não ficar sozinha, eu tenho que ir também? Não. Se eu achar que aquilo está errado, eu não vou continuar aqui onde eu estou, fazendo o meu melhor para melhorar a mim e aqueles que estão caminhando comigo. Então, desenvolver a parte moral é importantíssimo. O homem se põe a dizer, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Então, às vezes a gente fala isso, né? Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito tudo diferente. Faria tudo novamente, mas de maneira diferente. Será que faríamos mesmo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, assim, de vez em quando. Será que eu faria tudo diferente mesmo? Será que eu suportaria, os olhares de acusação das outras pessoas porque eu estou fazendo aquilo que eu acho que é certo? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder bem sinceramente para nós mesmos, né? Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada. Ele também se diz, eu perdi minha vida, mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, aquele que acha que tudo já não dá mais para fazer, aquele que tem preguiça de melhorar, aquele que não quer sair do lugar, aquele que não quer sair da zona de conforto e quer
Dizer assim, eu perdi a minha vida mesmo, o tempo já passou, não vou fazer mais nada, agora seja o que Deus quiser, né? Mesmo para esse que é preguiçoso, o sol brilha no dia seguinte, lhe dando uma nova oportunidade, né? Cabe a ele saber se ele quer aproveitar essa oportunidade ou não. Então, para nós também, com a lei da reencarnação, né? Depois da noite escura do túmulo, como diz o texto, o sol vai brilhar para nós uma nova oportunidade de vida, ou seja, numa nova reencarnação. Como que nós vamos agir na próxima oportunidade que Deus vai nos dar? Como que nós vamos ser, né? Será que nós vamos repetir os nossos erros? Será que nós vamos nos melhorar? Porque nós temos aí, né, o esquecimento do passado quando nós reencarnamos, mas nós trazemos na nossa consciência, né, as nossas boas resoluções e também aproveitando as experiências que tivemos na oportunidade de reencarnação passada para fazermos um parâmetro aí. Será que eu vou nessa direção ou naquela direção? Muitas vezes a gente sabe que a direção que nós estamos indo não está muito certa, porque já passamos por ali e já vimos que não é muito bom. E nós temos essa impressão dentro de nós, né? E nós temos aqui as causas anteriores das aflições. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outras, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Então, às vezes, nós somos, né, os principais causadores das nossas dificuldades na nossa existência agora, nesse momento, mas também acontecem coisas conosco que parece que nós não temos conhecimento dela, não sabemos de onde que veio aquilo, né? E parece que assim, a gente pensa que é uma fatalidade, que não é. Então, aquilo que a gente acha que é uma fatalidade, às vezes é a reparação do passado que nós estamos passando por ela e fazendo ali um caminho mais difícil um pouquinho para reparar aí, para nos ajustar diante da lei. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morreram em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento. O que dizer dessas crianças que morrem logo, né, tão novinhas, algumas delas mal acabaram de nascer e já desencarnam, né? Sendo que elas não fizeram, né, nada, nem bem nem mal. É o tempo que aquele espírito precisou para reparar aqui, né? Às vezes os erros do passado foram tão intensos que não deixaram ele chegar até o final da jornada como programado. E aí precisou de um tempo menor, numa próxima reencarnação, reparou o que precisava reparar e volta para a pátria espiritual, não tem necessidade de continuar aqui. Problemas que nenhuma filosofia pode ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça, da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo e sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. Então, muitas vezes a gente acha que não justifica, né, uma criança desencarnar tão cedo, porque não teve tempo de fazer nem o bem nem o mal, né? Mas isso a gente só pode pensar se a gente acreditar que o espírito foi criado ao mesmo tempo que o corpo. E a gente sabe que não é assim. A doutrina espírita nos mostra que o espírito ele é muito antigo, né? É anterior ao corpo. E o corpo é só um instrumento que ele tem para se desenvolver na Terra. Então nós vamos passando pelas encarnações, vamos tendo problemas. E aí aqui também nós percebemos que quando a gente acredita que o espírito foi criado junto com o corpo, nós não pensamos na reencarnação. Não pensamos em vidas passadas e nem futuras, porque se o espírito foi criado com o corpo, quando o corpo morreu, o espírito foi junto, né? Não continuou a vida futura. Então, não é assim. A gente sabe que o corpo morre, mas o espírito continua vivendo na pátria espiritual. E ele vai ter as reencarnações, as oportunidades das quais ele precisa para poder seguir, né, a sua jornada, a sua evolução espiritual, a sua caminhada de aprendizado. Então, não justifica de maneira nenhuma a gente acreditar que uma criança morreu assim, tão novinha, sem nenhuma razão. Tem uma razão, tem um motivo e tudo está dentro da causa
que é justa, porque Deus é justo e porque Deus é bom. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias nesse mundo e merecem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem bem nem mal? É aquilo que a gente acabou de dizer, né? Então, essas almas, elas não acabaram de sair das mãos do Criador, não num planeta de provas e expiações. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, porque nós estamos expiando, né, e provando vidas de erros passados. Então, nós não acabamos de sair das mãos do Criador, nem mesmo aquela criança que acabou de nascer, porque ela vem já com uma bagagem espiritual de outras encarnações. Então, não é verdade que ela não teve tempo de fazer nem o bem e nem o mal. Elas já provaram do bem e já provaram do mal em outras oportunidades, em outras encarnações. Então, elas não acabaram de sair das mãos do Criador. Elas acabaram de ter uma nova oportunidade, passando por uma nova reencarnação, de um processo de nascimento físico, né, de gestação e tudo mais da mulher de 9 meses, e passa pelo parto e começa uma nova reencarnação, uma nova caminhada. Mas não é uma alma que acabou de ser criada por Deus. Porque se tivesse acabado de ser criada por Deus, não passaria por nenhuma expiação e nenhuma prova. Porque não teria tido tempo de fato para isso acontecer, né? Porque não teria aprovado nem o bem nem o mal. Então, lembrem-se, Deus é bom e Deus é justo. Então, se isso acontecesse, não seria obra de Deus, porque não seria Deus que estaria criando dessa forma. Entretanto, em virtude da verdade de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela. É exatamente isso que nós acabamos de falar. Então, se Deus é justo, né? E se nós admitimos a verdade de que tudo tem um efeito e uma causa, essas misérias não devem ter uma causa injusta. Tem que ser uma causa de fundo justo, porque senão não admitirmos Deus como sendo justo, não estamos admitindo Deus de fato, porque Deus é justo. Então, se Deus é justo, todo o efeito e toda a causa é justa também, né? Então, nós vamos aprendendo que não existe injustiça e nem injustiçado na criação. Tudo é dentro da ética e da justiça divina. E é uma lei universal, não é uma lei aqui do nosso planeta, é uma lei do universo. Essa lei rege o universo inteiro, ela não rege só uma parte do universo ou só um pedaço do nosso planeta. Não, é uma lei universal. Tudo que Deus criou, toda a criação de Deus, até mesmo onde a gente nem imagina que existe mundos, lá essa lei está agindo também. Porque é uma lei justa de um Deus bom e justo. E tudo está dentro daquilo que foi programado para estar. Nada está fora do lugar. O que está fora do lugar aos nossos olhos são obras do homem. São os erros que os homens cometem. São as adversidades que nós mesmos provocamos, que o nosso egoísmo produz. E não as leis de Deus, não as causas e as leis e os efeitos das causas que nós buscamos dentro da lei divina. Dentro da lei divina está tudo correto. Não existe imperfeição na criação de Deus. Não existe imperfeição na lei divina. Não existe imperfeição no universo. Tudo que nós vemos de errado dentro do universo, dentro da humanidade, é criação do homem e não de Deus. E é por isso que existem essas leis para reger todo o universo. E
cedo ou tarde, todos nós temos que ajustar as contas com essas leis divinas, porque nós não passamos de um estágio para outro de evolução sem nos acertarmos com as leis divinas. Então, lei de causa e efeito, lei da reencarnação, né, lei de reprodução, todas as leis que nós já conhecemos aqui, que a doutrina espírita traz para nós conhecermos como um grande código da lei divina, para nós mudarmos os nossos pensamentos, nossas consciências e nos colocarmos diante da justiça de Deus e e deixarmos de culpar Deus por todos os erros que nós cometemos. Então, nós precisamos entender que não existe nada fora da lei. E tudo que nós estamos vendo, que hoje nós falamos, mas está tudo errado, está tudo fora da lei, nada aqui dá dando certo, nada aqui, isso não é justo, isso é uma injustiça, isso não deveria estar acontecendo dessa forma, realmente não deveria. Mas nós precisamos aprender a nos colocarmos diante da lei de Deus como pessoas amorosas e caridosas, fazermos parte da lei de amor que Jesus pregou. Enquanto nós estivermos agindo egoisticamente, nós vamos ver dor e sofrimento sobre a Terra. E enquanto houver dor e sofrimento sobre a Terra, o nosso planeta não melhora, não muda de estágio, porque nós precisamos ajudar, nós precisamos melhorar as nossas atitudes e dar um passinho à frente na caminhada. E levando muitas vezes aqueles que estão um pouquinho para trás. Vamos puxando aqueles que estão para trás, vamos dando exemplo para que aqueles que não entenderam ainda comecem a perceber a mudança das nossas atitudes e assim eles também possam ir melhorando aos poucos. Bom, aqui agora nós vamos deixar 2 perguntinhas, né, para que todos os nossos irmãos possam responder lá na nossa sala de aula. E lembrando sempre que não existe certo nem errado nas respostas, é dentro daquilo que cada um compreendeu. Esperamos ter conseguido passar um pouquinho do que essa lição trouxe para nós e que nós possamos juntos trabalhar, né, aprender, nos modificar juntos, buscar o conhecimento juntos e aquilo que nós não soubermos, nós irmos buscar com quem a gente acredita que sabe um pouquinho mais, buscar informações de livros, buscar informações de palestras, que todos nós sabemos que tem uma grande quantidade hoje em dia de palestras na internet que pode nos ajudar. E assim nós vamos crescendo, dia a dia, melhorando cada dia. Então, uma perguntinha aqui, né? O que se deve fazer para evitar as aflições na vida futura? E como devemos agir diante das dificuldades atuais? Então, essas 2 perguntinhas para nós respondermos. E muito obrigada a todos pela paciência, que Deus nos dê uma ótima semana e até a próxima oportunidade. Graças a Deus.